Ninguém. Portanto, o voto de condenação do grupo parlamentar do PSV foi rejeitado com 25 votos a favor, sendo 24 do grupo parlamentar do PSV e um da UCID, do Sr. Deputado da UCID aqui presente, o Sr. Deputado António Monteiro, 32 votos contra e nenhuma abstenção. Portanto, fica rejeitado o voto de condenação. Sr. Deputado Rui Cimeiro, para a declaração de votos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu fiquei mais ou menos defraudado com esta ideia de consensualizarmos e depois não conseguirmos ter um voto e ter um entendimento no nosso Parlamento com relação à condenação da situação na Guiné-Bissau. Reparem que todas as instâncias que Guiné-Bissau pertence se reuniram e se pronunciaram e todos unanimemente condenaram o golpe de Estado na Guiné-Bissau. A CEDEAO condenou, tomou um conjunto de outras decisões com relação à Guiné. A União Africana condenou de forma clara. A CPLP condenou de forma clara. E o Parlamento Europeu se reuniu e tomou uma posição clara. O que é que estava no texto que nós consensualizamos? É a condenação do golpe, porque também o Estado de Cabo Verde condenou o golpe de Estado na Guiné-Bissau. 2, era a libertação dos presos, tanto os políticos como os da sociedade civil, que, sem culpa formada, estão detidos e que todos nós lamentamos. 3, era a questão da solidariedade com o povo da Guiné com relação à situação que se vive. 4, era manter a integridade física dos presos para garantir a sua segurança e a sua integridade. 5, a questão da reposição ou da normalização da Constituição, porque a Constituição foi suspensa. Era voltar a ter uma situação de normalidade constitucional. E 6 seria a retoma do processo eleitoral e a sua conclusão. O que é que nós temos de mais no nosso texto? Não há nada de mais nesse texto. A diferença da CEDEAO é apenas que não fala de normalidade na retoma do processo eleitoral e a sua conclusão. O resto é igual. Com a relação à CPLP, não há nada que contraria o que nós dissemos. Com relação ao Parlamento Europeu, vai mais longe, porque também vai para a dimensão da sanção, e nós não falamos da dimensão da sanção. Era um texto que poderia dignificar, do meu ponto de vista, o Parlamento. E eu lamento que nós não nos possamos entender sobre uma questão tão essencial e tão importante para o contexto internacional, mas também para os nossos irmãos na Guiné-Bissau, que precisam de saber que Cabo Verde, com relação à Guiné-Bissau, fala a uma só voz. O que nós demonstramos aqui é que não estamos de acordo. O Parlamento de Cabo Verde não conseguiu concordar e acordar um posicionamento sobre a condenação do golpe, sobre a normalidade constitucional, sobre a solidariedade com o povo da Guiné,
sobre a democracia, sobre o Estado de Direito democrático, sobre a liberdade e os direitos dos cidadãos na Guiné-Bissau. Não podemos chegar a um acordo sobre isso. Eu acho que não estivemos bem enquanto Parlamento. Há divergências, há posicionamentos ideológicos, mas aqui não era uma questão ideológica, era uma questão de Estado de Direito, era uma questão de direitos humanos, era uma questão de humanismo, era uma questão de democracia, era uma questão de solidariedade para com o povo, era uma questão pedagógica para darmos uma contribuição, a mínima que fosse, para que a República Irmã da Guiné-Bissau se reencontrasse ou encontrasse um caminho que levasse à paz, à estabilidade, à liberdade, à democracia e ao desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Semedo, pela declaração de votos feita em nome do Grupo Parlamentar do PAICV. Para uma declaração de votos feita em nome do Grupo Parlamentar do MPD, passo a palavra ao Sr. Deputado Orlando Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós votamos contra a versão de condenação do PAICV, porque o PAICV, o Grupo Parlamentar do PAICV, nós propusemos que fizéssemos um texto consensual e o Grupo Parlamentar do PAICV decidiu avançar com o seu texto e manter o seu texto. Foi dito aqui pelo líder parlamentar do MPD que ainda o texto não estava completamente consensualizado, que precisávamos do tempo para consensualizarmos. O texto do PAICV, como está, é um texto que toma partido. E nós estamos num Parlamento nacional. Nós estamos num Parlamento comunitário. Queríamos saber também qual Parlamento nacional do mundo que se pronunciou sobre a questão da Guiné-Bissau. Qual é o Parlamento? Eu não estou a falar do Parlamento comunitário, estou a falar de parlamentos nacionais. Cabo Verde é um país, Guiné-Bissau é outro país. Cada um dos países tem a sua soberania. E, obviamente, que um texto destes tem que ser consensualizado para que não se belisque a soberania de um outro país, que tem outros partidos que não têm os mesmos partidos que Cabo Verde tem. Tanto é que o próprio PAICV não é PAIGC. Depois trata-se de um país que tem especificidades, onde houve vários golpes de Estado. Houve golpe de Estado na Guiné-Conakry, Mali, Níger, outros países, e não houve pronunciamento do Parlamento cabo-verdiano. As autoridades cabo-verdianas que deviam pronunciar já se pronunciaram. Portanto, o Governo, o Ministério do Estrangeiro, o Presidente da República, partidos políticos que quiseram pronunciar já se pronunciaram. Portanto, o Parlamento tinha que ter alguma prudência nesse pronunciamento. Por isso é que nós solicitamos um texto consensualizado, não é? Nós respeitamos a soberania da Guiné-Bissau, pensamos que as questões da Guiné-Bissau devem ser resolvidas pelos guineenses, não pelos cabo-verdianos, não é? É óbvio que todos nós, os cabo-verdianos, defendemos o nosso sistema político, nós somos contra a chegada ao poder pela via da força, isso é óbvio, parece-me que aí não há dúvida. Qualquer outra insinuação é uma insinuação descabida, tendenciosa e parcial. Por isso mesmo é que nós, com prudência, com inteligência, achamos que devia haver um texto consensualizado. O povo da Guiné-Bissau, aliás, várias autoridades já se pronunciaram. O comandante Pedro Pires disse que os guineenses é que têm que resolver os seus problemas. O Presidente da República de Cabo Verde disse que os guineenses têm que resolver os seus problemas. E nós, para estarmos em condições de ajudar Guiné-Bissau ao retorno da normalidade constitucional, temos que ser imparciais para podermos dialogar com todos os guineenses, não com uma parte dos guineenses.
E é por isso que o MPD, o grupo parlamentar, teve essa prudência. Desejamos que os guineenses se esforcem para se dialogarem na base de paz, na base de concórdia e para chegarem a um acordo para depois, no futuro, realizarem eleições e depois retomarem o processo constitucional e a democracia. É essa a nossa posição. Por isso mesmo que nós votamos contra a versão de condenação do PSV. Tanto é que Guiné-Bissau é um país com muitas especificidades que nós não temos em Cabo Verde. Tribos, religiões diferentes, vários golpes de Estado. Aliás, o primeiro golpe de Estado que foi dado na Guiné-Bissau foi contra até um cabo-verdiano, em 1980. E em 1981 houve separação dos partidos. Cabo Verde passou a ter PICV, não PIGC. Guiné-Bissau continuou com o PIGC. Eu até se fosse guinense, poria PIGB, que é para ser partidos diferentes mesmo e países diferentes. Daí que nós apelamos ao diálogo, ao consenso e desejamos que o povo guineense, portanto, no futuro, realize eleições, que os atores políticos guineenses se entendam em prol da democracia e do processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau para a melhoria das condições e qualidade de vida do povo guineense. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós, os deputados da UCIT, e falo em nome dos meus colegas também, o voto é favorável. É favorável por uma razão muito simples. Nós somos rigorosamente contra qualquer tomada de poder pela força. Golpes de Estado neste nosso mundo não deve ter lugar. E Cabo Verde, como um país em que o seu sistema político baseia-se no Estado de Direito Democrático e os partidos representados aqui e os que estão lá fora, que não puderam cá estar, nós todos deveríamos defender que o poder deve ser assumido perante a emanação da vontade popular. Qualquer outro tipo de assunção de poder, de tomada de poder pela força, deve ou deveria merecer o nosso veemente repúdio. E fico extremamente triste por ver que a nossa Casa Parlamentar, que deveria mostrar aqui a sua solidez democrática, defendendo a própria democracia, não consegue chegar a este entendimento. Mas independentemente de chegar ou não a Casa Parlamentar a este entendimento, nós, os deputados da UCIT, partido que nos idos anos de 1978 se posicionou contra a unidade orgânica da Guiné e Cabo Verde, nós tivemos essa posição e continuamos a tê-lo, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, fingir que tudo está bem num país que é um país amigo, um país de irmãos, e metermos a cabeça na areia como avestruz, dizendo não, o problema é deles, eles que se entendam, eles que, vou usar uma expressão complicada, eles que se matem, que nós estamos aqui resguardados. Não, não podemos ter este comportamento. Porque nós estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de pessoas que são nossos irmãos, estamos a falar de pessoas que desencadeamos uma luta pela independência junta. Podemos sim dizer aos nossos irmãos guineenses, vamos ter em linha de conta que a Guiné é de facto um país soberano e é o povo é que deve decidir, não uma elite ou um grupo de quem quer que seja, militares ou polícia ou milícias. Eles não devem decidir
rigorosamente nada quem deve assumir o poder. Portanto, o nosso voto favorável é um voto de mostrar que a democracia deve valer em todas as circunstâncias e que nós, enquanto cabo-verdianos, enquanto políticos cabo-verdianos, que defendemos e levantamos a nossa voz bem alta, defendendo a democracia, mas quando é necessário mostrarmos, a cabeça é metida na areia como avestruz. Portanto, ficamos tristes, mas a vida é assim. Cada um faz a justiça que entender que deve fazer em função daquilo que é a sua verdade política. E nossa verdade política neste momento é defender a constitucionalidade num país amigo, num país irmão e dizer a este país que é o povo quem deve decidir e não nenhuma elite, qualquer que ela seja. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de votos.